Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre o estudo da eletrônica e sobre o estudo da eletricidade. E para continuar, hoje a gente vai falar sobre circuito misto. E por que falar de circuito misto? Porque basicamente você vai ter as associações série e as associações paralelo, e a junção das duas vão formar um circuito misto para você conseguir montar circuitos eletrônicos e circuitos elétricos. E também resolver exercícios de princípios de circuitos elétricos, que a gente trabalha em corrente contínua, e de circuitos elétricos, que a gente trabalha em corrente alternada. E além de saber circuito série, circuito paralelo, leis de Kirchhoff, circuito misto, é importante você também saber alguns conceitos que eu vou falar nessa aula, sobre nó, ramo e malha, para resolver exercícios de circuitos eletrônicos ou elétricos, para você conseguir chegar aos mesmos resultados em que você faz uma prática num laboratório, medindo lá as correntes, as tensões e as resistências do que você está usando naquele momento. Então é muito importante você saber esses conceitos para você conseguir utilizar outras fórmulas de resolução, que eu vou falar em umas próximas aulas, para você conseguir resolver esses tipos de exercícios. Mas vamos à aula de hoje, que é sobre circuito misto. Eu desenhei aqui para vocês um circuito misto em que envolve circuito série e circuito paralelo. Presta atenção, aqui você tem duas resistências em paralelo e aqui você tem duas resistências que não podem fazer associação num primeiro momento com essas duas resistências aqui. E por que isso? Ó, presta atenção. Você já sabe que a corrente elétrica ela vai vir para cá, correto? Quando a corrente elétrica vir para cá, ela vai poder se dividir entre esse caminho aqui e esse caminho aqui. Você já sabe que a corrente, tanto aqui como aqui, vai ser igual, justamente porque as resistências que estão aqui são de mesmo valor. Só que o que eu quero deixar bem claro? Por que eu não posso simplesmente associar essas duas resistências? Bom, lembra que em um circuito série, você pode associar as duas resistências como uma soma? Ou seja, você poderia somar o 3 com 2 aqui e formar uma única resistência de 5 ohms? Nesse caso não vai poder. Por quê? Justamente porque a corrente que passa aqui é diferente da corrente que passa aqui. Logo, elas não podem se somar porque o trabalho que ambas resistências estão fazendo, ou seja, impedindo a corrente elétrica, esta está impedindo uma determinada corrente elétrica e essa daqui está impedindo uma outra determinada corrente elétrica. Logo, não é possível você fazer a soma das duas, porque os resultados não vão bater com a sua prática, com o seu laboratório, porque não faz sentido você somar duas resistências que estão limitando correntes correntes de valores diferentes. É por isso que você sempre vai dar importância ou precedência para resolver sempre a parte paralela do circuito. Pelo menos nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, você vai resolver a parte paralela do circuito, que são as duas resistências de 2 ohms que eu coloquei aqui nesse circuito. Beleza, Lucas, eu entendi. Primeiro eu vou resolver essa parte do paralelo e depois, como que eu continuo? Ó, presta atenção, essas duas resistências aqui eu afirmo que elas estão em paralelo. Mas imagine o seguinte, imagine que eu colocasse uma outra resistência aqui. Como que eu resolveria esse circuito, Lucas? Bom, aqui você pode perceber que vai vir uma corrente para cá e uma corrente para cá. E essa corrente está aqui, ó, é exatamente a mesma corrente que está aqui, que vai chegar até essa parte aqui do circuito. Correto? Logo, se é a mesma corrente que está passando por essas duas resistências, vamos supor que aqui eu tenho 1 ohm, eu posso somar, porque elas estão em série. Passa a mesma corrente por essas duas resistências. Logo, depois que eu fizer essa soma, aí sim eu posso fazer o paralelo dessa parte aqui. Entendeu essa diferença de precedência na hora de você fazer essas associações de resistências elétricas? Tem que ficar muito atento com isso, porque isso pode te fazer errar e chegar no resultado errado no final do circuito. Então lembre sempre disso. Se está passando a mesma corrente entre essas resistências, elas estão em série, você pode somar. Se não está passando, você não pode fazer a soma das resistências, porque você vai chegar em valores errados. Então vamos apagar aqui essa resistência aqui e vamos voltar à nossa análise que a gente estava fazendo aqui do circuito misto. Então, ó, presta atenção.
tenho dois valores iguais de resistências aqui. Se eu tenho dois valores iguais, eu pego o valor de uma e divido pela quantidade. Ou seja, eu tenho uma resistência aqui de 2 ohms. Eu pego essa resistência de 2 ohms e divido pela quantidade de resistências que eu tenho aqui, que é 2. Logo, se eu quiser resolver o paralelo desse circuito aqui, ó, eu posso simplesmente vir apagar. É uma coisa que a gente usa bastante. A gente faz um desenho e vai fazendo a sequência dele até chegar no fim. Então a gente apaga aqui, ou desenha do lado, se você tiver espaço. A gente apaga isso aqui. Faz a associação dessas resistências. Faz a associação dessas resistências. Pô, gritando aí fora. Faz a associação dessas resistências. E depois que você fizer a associação dessas resistências, você vai chegar a um valor aqui, ó. Correto? Depois que você chegar nesse valor aqui, percebe que agora você tem a mesma corrente aqui, a mesma corrente aqui e a mesma corrente aqui. Logo, as três resistências que estão aqui estão em série. Logo, basta para mim descobrir a resistência equivalente desse circuito, basta eu somar. 3 mais 1 mais 4, que vai dar exatamente 8 ohms. E se eu quiser descobrir a corrente elétrica que percorre todo esse circuito aqui que eu mostrei para vocês, o que eu vou fazer? Lembra lá da lei de Ohm? V igual a R vezes I. I vai ser igual a 8 dividido por 8, que vai ser igual a 1 ampere. E aí você consegue chegar na corrente total que percorre esse circuito misto que eu desenhei aqui para vocês. Vamos apagar e vamos voltar com a outra resistência que eu tinha colocado aqui, ó. Já que a gente já chegou na corrente de 1 ampere. Só para ficar claro para vocês entenderem direitinho como é que funciona. Não precisava apagar, mas tudo bem. Então vamos desenhar aqui de novo aquela resistência lá, voltar com os 2 ohms aqui, voltar com o outro 2 ohms aqui. Nossa, que resistência feia. Parece um losango de retângulo. Então imagine que eu tenho essa resistência aqui de 2 ohms. E lembra que a gente achou qual que é a corrente que percorre total no circuito, que é de 1 ampere. Aqui está saindo 1 ampere, está vindo 1 ampere, 1 ampere. Aí a corrente vai se dividir. Lembra que eu tenho duas resistências de valores iguais, então essa corrente vai se dividir em valores iguais? Logo aqui eu vou ter 0,5 amperes e aqui eu vou ter 0,5 amperes. Beleza, eu tenho 8 volts na minha fonte. Sei que aqui passa 1 ampere. Quanto que é 1 ampere vezes 3 ohms para descobrir a queda de tensão nesse resistor aqui, que a queda de tensão é representada por aquela setinha que eu já falei para vocês, que é uma setinha aqui que vai contrário ao sentido da corrente elétrica, que aqui é a minha DDP. Então, se você medir lá, você vai ter que colocar o polo positivo do seu multímetro. Na outra aula eu ensino como é que faz medição. Você vai colocar o polo do seu multímetro aqui como mais e aqui como menos, que é exatamente o sentido da corrente elétrica, convencionalmente falando. Então, você vai colocar essa queda de tensão aqui na sua resistência e vai saber qual é a queda de tensão, sabendo que percorre uma corrente de 1 ampere e tem uma resistência de 3 ohms. Logo, quanto que eu vou ter aqui? Segundo a lei de Ohm, segundo o VR vezes I, exatamente 3 volts, porque é 3 vezes 1. Quanto que eu vou ter aqui? Ó, presta atenção. Eu vi 1 ampere aqui. Veio 0,5 amperes aqui. Veio 0,5 amperes aqui. Só que esse 0,5 e esse 0,5 vão se juntar aqui novamente. Então a corrente que vai voltar para a fonte vai ser exatamente a mesma que saiu. 1 ampere. Logo, qual que vai ser a tensão aqui em cima desse resistor? Exatamente. A DDP aqui em cima desse resistor vai ser 4 volts. Como que eu descubro a corrente... A tensão elétrica nessas duas resistências aqui, bom, tem a resistência delas e tem a corrente que circula esses caminhos. Sei que 0,5 vezes 1 é 1 volt. 0,5 vezes 2, aliás, é 1 volt. Então, ó, presta atenção. Lembra que eu falei que a lei de Ohm falava que a tensão da fonte é exatamente igual à tensão que está sobre... a queda de tensão que está sobre todas as resistências? Então, se você somar aqui, ó, 3 mais 1 mais 1 mais 4, 9 volts. Ué, Lucas, mas você não falou que pela lei de Kirchhoff teria que dar exatamente o mesmo valor da fonte? Sim. Só que aqui tem um detalhe. Essas duas resistências estão em paralelo. E a tensão em paralelo é exatamente a mesma da fonte, com os descontos das resistências que estão em série ligado à fonte.
Logo, eu tenho 8 volts aqui. Nesse circuito aqui, desconsiderando essa aqui. Só que como ela está em paralelo com a minha outra resistência, ela também vai ter o mesmo valor de tensão que essa resistência aqui. Então, por exemplo, quando você for fazer a lei de Kirchhoff, você vai ter que ficar muito atento se você já simplificou totalmente o seu circuito. Porque se você não tiver simplificado, não vai bater o mesmo valor justamente por esse detalhe. Então você tem que ficar muito atento com isso. Basicamente é isso que você precisa saber sobre circuito misto. Lembre-se, deu 9 volts, porque você tem essas duas aqui em paralelo e as duas vão ter o mesmo valor. Eu podia encher de resistências aqui em paralelo, colocar várias aqui, de 2 ohms também, que elas não teriam o mesmo valor de tensão, porque a corrente ia se dividir em mais valores. Por exemplo, se eu colocasse aqui mais 2 resistências, iam ter valores de corrente de 0,25 em cada ramo, porque eu estou pegando a corrente de 1 ampere e dividindo por 4. Então, se você pegar aquele 0,25, que é 1/4, e multiplicar por 2, você vai ter 0,5 volts em cada uma, que vai dar justamente os 2 volts que estão sobre essas resistências aqui, ó. Os 2 volts aqui que você está vendo. Beleza? Fica muito atento com esses detalhes, porque são esses detalhes que vão te prejudicar na hora de você fazer uma prova de circuitos elétricos ou de princípios de circuitos elétricos, qualquer coisa do tipo. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre os conceitos que eu falei no início dessa aula é sobre nó, ramo e malha. São 2 conceitos que você vai utilizar muito em outros tipos de soluções para resolver circuitos elétricos ou circuitos eletrônicos. Então, o que você precisa saber? Nó é sempre a interligação de 2 componentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a fonte, certo? E aqui eu tenho uma resistência. Quando eu for fazer a ligação dessas duas, eu vou ter um nó justamente no fio que separa ambas. Aqui, ó, tem a ligação dessa resistência com essas outras 2 resistências aqui. Então, logo eu tenho um outro nó aqui, um outro nó aqui e um outro nó aqui. Essa é basicamente a definição esdrúxula de nó. O que é o ramo? O ramo é o que está interligado entre 2 nós. Então, por exemplo, essa corrente que está passando aqui está nesse ramo aqui. Então, aqui tem uma corrente elétrica circulando, certo? E o ramo é justamente o que está entre esses 2 nós. Então, você vai ter um ramo aqui, um ramo aqui, um ramo aqui, um ramo aqui. E isso vai ser chamado de ramo. Malha é o seguinte: você tem um ramo aqui, um ramo aqui, um ramo aqui. Então, um circuito fechado de ramos vai ser chamado de malha. Logo, tudo isso aqui, ó, que eu vou pintar de preto aqui, ó, para vocês, só para vocês entenderem, é uma malha. Então, tudo isso aqui, tudo que está aqui nesse circuito fechado é uma malha. Tudo que está nesse circuito fechado aqui é outra malha. E em alguns professores também gostam de falar que tá certo, tá correto também, mas que você não usa muito, você não é habitual você falar isso. Mas existe uma terceira malha, que é a terceira... Ó, aqui tem uma segunda malha, correto? Existe uma terceira malha, que é você juntar todo esse pedaço aqui, ó, desconsiderar essa parte aqui e falar que isso daqui é a minha terceira malha. Muitos professores usam essa metodologia na hora de ensinar. Então, grave esses conceitos que vai ser muito importante para você entender. Para você resolver circuitos elétricos ou eletrônicos. Ó, nó, nó, nó. O que está dentro do nó, ramo. E o circuito fechado, malha. Basicamente é isso que você precisa saber na aula de hoje. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal, continue acompanhando nossos vídeos, compartilhe com as pessoas, faça seu comentário, tire sua dúvida. Vai ser muito importante para o seu crescimento profissional como aluno e também como pessoa na hora de você procurar um emprego, beleza? Muito obrigado e até mais.